Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada, para quem está assistindo o DCC 070, Organização de Computadores. Essa é a nossa terceira aula, e na aula de hoje a gente começa a falar de desempenho, a gente vai falar na aula de hoje, e na próxima aula, a quarta aula. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre a questão do desempenho em sistemas computacionais. Bom, o que a gente vai estudar exatamente nessa aula e na próxima aula? A gente vai tentar explicar como fazer a medição do desempenho, como é que a gente mede o desempenho. Também a gente vai tentar identificar quais são os principais fatores que vão determinar o desempenho de um sistema computacional. Bom, por que a gente está interessado em examinar o desempenho? É porque o desempenho do hardware geralmente é fundamental para explicar a eficiência de um sistema como um todo, incluindo o hardware e o software. Então a gente vai, no nosso curso, focar mais na questão do desempenho do hardware. A gente não vai falar tanto da questão do software, mas a gente tem que lembrar que muito do desempenho do sistema como um todo está associado ao desempenho do hardware. Então, vamos lá. Bom, avaliar o desempenho de um sistema computacional, a gente vai ver nessa aula e em algumas aulas à frente do curso, já que a gente vai usar esse conceito de desempenho ao longo de todo o curso, é algo que pode ser bastante complicado. Por que pode ser complicado? Por conta da escala dos sistemas que a gente está usando. A gente falou na última aula que um sistema computacional pode ser imaginado como uma organização de elementos em várias camadas, onde a gente tem uma camada de hardware, a camada de software, que faz o meio de campo entre a aplicação do usuário e o hardware, e a aplicação propriamente dita. Então a gente tem várias camadas aí, o que pode se tornar bastante complexo. Além do mais, a gente tem outro aspecto aqui importante, que é a questão de que existem várias técnicas que são utilizadas para melhoria de desempenho, que nós vamos estudar, principalmente quando a gente estiver falando de pipeline, de hierarquia de memória, que podem tornar difícil a avaliação do desempenho, ou podem dificultar um pouco mais a avaliação do desempenho. Então, acaba sendo algo desafiador avaliar o desempenho de um sistema computacional. Mas é importante a gente avaliar o desempenho de um sistema, porque quando a gente vai escolher um novo equipamento para uma empresa, ou mesmo para a gente, na nossa casa, a gente está, muitas vezes, com várias opções ou vários fabricantes diferentes oferecendo soluções diferentes, e a gente tem que escolher aquela que é mais adequada para ser adquirida. E os vendedores naturalmente sabem que a gente vai avaliar o desempenho como um dos atributos na hora de comprar um equipamento, e vão fazer o anúncio lá dos seus equipamentos sobre as melhores condições possíveis, que muitas vezes ou não refletem as nossas necessidades enquanto compradores, ou, por vezes, a gente nunca consegue aquele desempenho na prática na nossa casa, porque ele foi medido em laboratório, em condições especiais, como a gente vai ver ao longo aí de todo o curso. Bom, essa questão do desempenho, ela pode ser bem sutil. Quer dizer, quando a gente fala que um computador possui melhor desempenho do que outro, o que a gente está querendo exatamente dizer com isso? O que a gente está querendo falar? Então, só para traçar um paralelo, fazer uma analogia com outras áreas, vamos imaginar que a gente tivesse que dizer qual avião tem melhor desempenho. Então, eu copiei uma tabela aí do livro, da edição em inglês do livro. A gente tem aqui vários modelos de aviões diferentes, o Boeing 777, o 747, o Concorde, o DC-850, e várias características, vamos dizer assim, desses aviões.
quantos passageiros eles conseguem transportar, qual é a autonomia de voo deles, qual é a velocidade de voo, qual é a vazão, né, quantos passageiros você consegue levar por milha por hora. E aí, sob esse aspecto, eu pergunto para vocês, qual avião desses tem o melhor desempenho? Geralmente na sala eu dou um tempinho para o pessoal responder, e aí um responde, é o 777 tem o melhor desempenho, outro responde o 747, outro responde que é o Concorde, outro responde que é o DC-850. Porque muitas vezes os alunos ficam imaginando que quando eu estou falando de desempenho, eu estou falando de velocidade. Aí acham que o Concorde seria o avião mais adequado. Ou que eu estou falando de autonomia de voo. Ou acham que eu estou falando de capacidade de transporte de passageiro. Então, vejam que se eu não definir precisamente o que é desempenho, né, eu posso imaginar várias respostas e todas elas, a princípio, seriam válidas. Reparem aqui que no caso da velocidade, né, mesmo no caso da velocidade, a gente pode ter eventualmente duas respostas diferentes. Se eu estiver pensando em só quero ser rápido para transportar os passageiros, o Concorde seria a resposta mais adequada. Mas se eu estiver pensando em eu quero a opção mais rápida para transportar 450 passageiros no mínimo, aí o 747 passa a ser a nossa opção. Então, a mesma velocidade ela pode ser definida aí de duas formas distintas. E a mesma coisa acontece com sistemas computacionais. Quer dizer, a gente tem várias métricas de desempenho dependendo daquilo que a gente queira medir, do que seja importante para a gente. E a gente vai usar no nosso curso uma única métrica em um cenário bem específico, né? Mas eu vou apresentar para vocês também a outra métrica que existe. Mas vamos lá então. Seriam basicamente duas formas de avaliar o desempenho: latência e vazão. São as duas formas que a gente tem aí para fazer a medição do nosso desempenho. Então, começando aí pela latência. O que vem a ser latência? Latência é o tempo que demora para um sistema computacional poder responder ou terminar de executar um job. Então, eu vou lá, aperto o Enter aqui, coloquei para executar um job, uma tarefa. Marco aqui no meu relógio quanto tempo está passando até que o resultado daquela computação termine. Então, o tempo decorrido desde o início da computação até o final, quer dizer, qual o tempo que o computador levou para completar aquela tarefa, é o que a gente chama de latência, né? Ou também tempo de resposta, ou tempo de execução. Então, né, aqui só colocando no slide, o que eu estou colocando com latência é responder a pergunta: quanto tempo leva para o meu trabalho ser realizado? Quanto tempo eu tenho que esperar uma consulta lá de um banco de dados para executar uma determinada query lá do SQL? Né? Então, isso é muito importante para um usuário em um computador individual. Agora, quando eu penso num centro de processamento de dados ou um servidor em que você tem uma máquina sendo usada de maneira compartilhada por vários usuários, aí nesse caso a vazão é a métrica mais importante, porque para um gerente de centro de processamento de dados, para ele importa quantos jobs, quantas tarefas um determinado sistema consegue fazer por unidade de tempo. Se ele for comprar um sistema, ele vai querer aquele sistema que seja capaz de prover uma maior quantidade, né, ou executar uma maior quantidade de tarefas no menor tempo possível. Então, essa métrica que é usada é a chamada vazão ou throughput. A gente está interessado em quantos trabalhos a máquina pode realizar ao mesmo tempo.
e qual é a velocidade média de execução desses trabalhos. Vamos ver se vocês entenderam aí o conceito, né? Geralmente esse aqui é o momento que eu faço a chamada, mais ou menos aí os minutos iniciais da aula, né? É o momento que eu faço a chamada e eu deixo vocês pensando aí enquanto eu estou fazendo a chamada. Mas enfim, aqui a gente não tem chamada, eu vou pedir para que vocês deem uma pausa aí no vídeo enquanto vocês pensam sobre essa questão aí, para ver se vocês entenderam esses conceitos de vazão e de latência. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um sistema computacional atualmente, que eu estou usando, e surgiu aí a possibilidade de atualizar esse sistema. E são duas formas que eu tenho que eu posso usar um dinheiro aí para atualizar um sistema. A primeira forma seria o seguinte: eu tenho um processador A e eu tenho dinheiro para trocar o processador dessa máquina e colocar um processador B mais rápido. Então seria a primeira forma de atualizar o sistema. A outra forma, eu tenho uma placa-mãe que comporta, sei lá, múltiplos processadores, 2 processadores, por exemplo, e eu tenho apenas um atualmente plugado lá na placa-mãe. Eu tenho dinheiro para comprar um outro processador exatamente igual ao que já está lá. Então, eu vou ter 2 processadores ao invés de um nessa placa-mãe. Então, nesse cenário, né, vamos lá. Se eu atualizo uma máquina com um novo processador, eu vou aumentar minha vazão, eu vou diminuir meu tempo de resposta, minha latência, ou as duas coisas. E no caso de eu incluir novos processadores nesse sistema, eu vou aumentar a minha vazão, eu vou diminuir meu tempo de resposta, ou as duas coisas. Então, pausa o vídeo aí, pensa um pouquinho, e depois que você já tiver pensado a questão, tira a pausa para a gente continuar.